esse ambiente de glória? Vou perguntar de novo. Você está aqui, irmãos? Deus é bom. Apesar de nós precisamos entender o seguinte: apesar de nós, Deus é bom. Apesar de nós, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Deus é tremendo. Deus é sensacional. Nós precisamos sempre entrar nos seus atos com ações de graças, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós fazemos uma introspecção e olhamos para nós mesmos, nós só temos uma coisa a fazer: agradecer a bondade e a fidelidade de Deus, apesar de nós. Amém? Apesar de nós, apesar das nossas falhas, como Deus é bom. E eu quero falar hoje sobre essa família tremenda, que é essa família de Zacarias e de Isabel. E eu quero que você abra aí no capítulo 1 de Lucas, como eu já disse. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias. Estou na Bíblia King James, no capítulo 1 de Lucas, do versículo número 3, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso, para que tenhas plena certeza das verdades que a te foram ministradas. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Versículo 9. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estavam orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde o seu nascimento, e conduzirá muitos dos seus filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou ao anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa é igualmente de idade avançada. Aqui o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar.
as pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E, passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram, para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia de todos. Agora, olha, vamos lá para o versículo 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Senhor havia contemplado, e muitos se alegraram com ela. No 8º dia, levaram o menino para ser circuncidado, e desejavam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele deverá ser João. Ponderaram-lhe: mas ninguém há entre teus parentes que se chama assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino em que nome queria que lhe dessem. Ele pediu uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: o nome dele é João. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando ao Senhor. Toda a vizinhança foi tomada de grande temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. E aconteceu que todos quantos ouviam falar dessas ocorrências ficavam imaginando: o que virá a ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, desfrutando da tua presença, desfrutando da tua bondade, desfrutando da tua misericórdia, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque a tua presença no nosso meio é tão palpável, é tão real. Obrigado, Senhor, por podermos, ó Deus, estar, ó Deus, nesse lugar, estar nesse ambiente. Pai, nesta hora nós pedimos ao Senhor, ó Deus, ministra, Senhor, nosso espírito, Deus, fala conosco, ó Deus, de uma forma tremenda, ativa-nos, ó Deus, aviva-nos, ó Deus, vira algumas chaves nas nossas vidas, Deus, para que possamos, ó Deus, compreender os teus desígnios, para que possamos dar uma resposta, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, para que possamos, ó Deus, corresponder, ó Deus, ao seu chamamento, para que possamos, ó Deus, corresponder, ó Deus, ao toque da trombeta que temos convocado, Deus, que tem, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos alistado, nos comissionado, Senhor, para sermos filhos do Deus Altíssimo, Pai. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Deus é bom? Deus é bom? Então, queridos, esse texto que Lucas relata, nós precisamos entender que Lucas, ele não era o seguidor de Jesus, ele não fazia parte daqueles 12, dos 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Lucas, esse que escreve esse evangelho segundo Lucas, e posteriormente escreve Atos, a carta de Atos dos apóstolos. Lucas era alguém que caminhava com Paulo, era alguém que viajava com Paulo, era alguém que desfrutou de um ministério profético ao lado do apóstolo Paulo. E ele diz nessa introdução dessa sua carta, direcionado a Teófilo, que ele estudou minuciosamente as verdades. Ele investigou tudo aquilo que era dito, ele investigou de uma forma profunda, porque ele era um médico, ele era um historiador, ele era alguém gabaritado para fazer uma investigação precisa da realidade de Jesus. Então ele começa descrevendo, ele começa falando, a sua carta para Teófilo, e ele começa dizendo no versículo 3, eu pessoalmente investiguei tudo. E no versículo 5, ele nos dá um cenário de como era o ambiente. Ele vai dizer assim: olha, na época de Herodes, algumas traduções vai dizer assim, no tempo de Herodes. Então ele está ali nos situando de como que era a situação. Ele estava ali nos dando um mapeamento geográfico, político, moral e espiritual, através de Herodes, para nos trazer, ou para trazer até uma introdução, da promessa do nascimento de João Batista. Então, quando ele fala assim, olha, na época de Herodes, ou no tempo de Herodes, nós não podemos descartar isso.
Nós precisamos investigar por que ele diz isso, por que ele fala, por que ele menciona na época de Herodes. Aí quando você vai começar a ver quem era Herodes, você vai estudar que ele tinha 10 esposas, que ele matou esposa, que matou sogra, que matou 3 filhos. Herodes é aquele que simulou adorar Jesus quando ele soube que o menino nasceu. Ele trouxe ali os escribas, porque ele queria saber onde, porque ele diz assim, porque ele queria adorar Jesus, mas na verdade ele não queria adorar Jesus, ele queria matar Jesus. Esse mesmo Herodes é o precursor, é aquele que ampliou o templo. Porque teve o primeiro templo, que é o templo de Salomão, depois o segundo templo, que é o templo de Zorobabel, e alguns teólogos falam que esse terceiro templo, que na verdade ele ampliou o segundo templo, ele aumentou assim de uma forma gigante o templo. Ele instituiu ali um pátio dos gentios que não existia, ele instituiu ali um pátio das mulheres que não existia. Então ele fez ali uma obra gigantesca. Ele trouxe beleza para esse templo de Zorobabel, que não era tão bonito, tão espetacular quanto o templo de Salomão, né? Então ele embelezou, ele agigantou o templo, não porque ele era alguém espiritual, mas era algo político. Ele queria agradar os judeus, porque a partir do momento que Israel começou a ser dominado por Roma e ele foi instituído para governar algumas províncias, então o que ele fez? Ele queria agradar aos judeus, era uma estratégia política. Ele queria agradar aos judeus. O que ele fez? Ele ampliou de uma forma assim, bem gigante o templo. Se você dar uma pesquisada, você vai ver que o templo ele mais que dobrou, né, de tamanho. Então podemos dizer assim, que ele remodelou, né, o templo. Mas aí ele fala assim, olha, mas nessa época de Herodes, ou seja, nessa época em que havia ali associações políticas, havia ali uma falsa religiosidade. Por quê? Porque Herodes simulou que ia adorar Jesus, no entanto ele queria matar Jesus. Nessa época que havia literalmente uma corrupção. É nessa época que João Batista é profetizado. É nesse contexto que João Batista, ele é ali, como posso dizer, o plano de Deus na vida de Zacarias e Isabel. Ele nasce nesse contexto. E o engraçado, queridos, né? Não sei se você sabe o que acontece quando o véu do templo se rasgou. O que aconteceu? Quem sabe? Quando o véu do templo se rasgou, teve tantas coisas importantes. Eu quero destacar que, Marcos, quando o véu do templo se rasgou, foi verificado que dentro desse templo, que foi uma das maravilhas do mundo antigo, não tinha mais a presença. A Arca da Aliança já não estava mais lá. Desde o segundo templo de Zorobabel, a Arca da Aliança já não estava mais lá. Então as pessoas iam ali adorar, mas naquele templo maravilhoso, mas aquilo que simbolizava a presença não tinha mais. E essa é uma realidade, esse é um cenário que muitas vezes nós estamos vivendo. Templos maravilhosos, reconhecidos nacionalmente, mundialmente, pessoas reconhecidas pelo seu talento, pela sua oratória, mas que não têm a presença, mas que não desfrutam de uma presença real. Esse era o templo de Herodes, e esse literalmente é o tempo na qual nós estamos vivendo. Por isso a necessidade do levantamento de homens e mulheres como João Batista. Se você talvez seja como eu, um pouco desatento às notícias, mas quando surge uma notícia, você vai procurar a notícia, você vai ver que nós estamos nesse cenário. Nesse cenário de grandes homens de Deus, nesse cenário de homens e mulheres reconhecidos mundialmente, palestrantes que pregam em todo o Brasil, em nações, mas que pelos frutos demonstram
a presença de Deus já não está mais lá. E é um texto, Jesus ele diz em Marcos capítulo 8, o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro se nós perdermos a nossa alma? Não adianta nós termos um templo magnífico, uma estrutura perfeita, mas se nós não carregarmos a presença, porque vai chegar um dia que tudo aquilo que está encoberto será descoberto. Chegará um dia que tudo aquilo que está em trevas virá luz. Então, queridos, esse dia a qual o véu desse templo vai se rasgar, vai mostrar a realidade de que somos. Vai mostrar realmente a realidade de quem nós somos. Nós afirmamos, e é uma verdade, Alex, que Jesus ele não é uma religião. E de fato ele não é. Jesus não é uma religião. Porém, um dos discípulos, um dos apóstolos, seguidores de Jesus, ele vai dizer na sua carta, Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer que a religião que agrada a Deus, a religião pura e imaculada que agrada a Deus, o nosso Pai é, quem sabe? Cuidar dos órfãos e das aflições das viúvas. Só que nós paramos por aí, mas o texto não para por aí. Nós dizemos isso, olha, a religião verdadeira é cuidar das necessidades dos órfãos e das viúvas. Não é só isso. Abra aí a tua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1, versículo 27. Diz assim, na Bíblia que eu estou lendo aqui, que é a King James: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E, na minha tradução, diz, vírgula, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias do mundo. Algumas traduções vai dizer assim: não se deixar corromper pelo mundo. Então a verdadeira religião especialmente é não se deixar corromper, não se deixar levar por essas influências mundanas que tentam nos tragar, nos tirar para fora daquilo que realmente é aquilo que agrada a Deus. Então, voltando ao texto, queridos, nós vamos ver que nesse momento, nessa situação de caos político, moral, espiritual, Deus sempre levanta homens e mulheres de Deus. Sempre em tempo de crise, Deus levanta homens e mulheres de Deus. Vou repetir, porque de repente pode ser eu e você. Nos tempos de crise, irmãos, Deus ele levanta homens e mulheres para fazer a diferença. Homens e mulheres que vão na contramão da filosofia do mundo. E eu quero dizer, é lamentável isso, que muitas vezes a filosofia do mundo está disfarçada como um templo. Então Deus levanta estes homens e essas mulheres, comissiona de uma forma especial para cumprir a sua vontade. E muitas vezes cumprir a vontade de Deus, irmãos, é você se fazer antissocial. Muitas vezes, para você fazer a vontade de Deus, você não vai ser convidado para as festas. Muitas vezes, para você fazer a vontade de Deus, você não vai ser convidado para ministrar em alguns púlpitos. Muitas vezes, para você, Daniel, fazer a vontade de Deus, você não vai ser uma das maravilhas do mundo. Mas você estará fazendo a vontade do Pai. Você estará desenvolvendo o projeto de Deus. E o texto vai dizer que havia ali um certo sacerdote, era alguém comum, alguém como eu e você,
certamente deveria haver ali pessoas mais preparadas, mais capacitadas, mais habilidosas, com mais condições do que Zacarias e Isabel, mas Deus escolheu eles. Então muitas vezes, querido, Deus nos chama, Deus te chama, mas aparecem pessoas mais talentosas que você, com mais habilidade que você, que sabem muito mais que você. E às vezes você fica meio que temeroso, mas você precisa, não pode esquecer de algo. Foi Deus que te chamou. Então se Deus te chamou, não pode se levantar quem for. É com você o negócio. Então de repente você é ali um profissional e chega alguém que sabe mais que você, que tem mais cursos que você, que tem mais faculdades que você, que fala mais línguas que você, que desenrola melhor que você, e você fica todo preocupado. Ei, se Deus te colocou lá, se Deus te chamou, irmãos, é seu. Se veio do céu para você, é seu. Não precisa ter medo. Amém? Então Deus ele levanta um certo homem chamado Zacarias. E nessa investigação, pastora Josi, que Lucas ele começa ali minuciosamente, ele descobre o relatório que chega até ele. Olha, são pessoas justas, são pessoas tementes a Deus, são pessoas íntegras, são pessoas que servem a Deus com excelência. E quando hoje dentro desse texto, eu falei, Deus, se houver uma investigação minuciosa sobre a minha vida, sobre a sua vida, qual será o relatório? E ontem nós fomos ministrados, fomos em um culto de homens, e foi dito assim: nós precisamos nos preocupar com o que a sociedade diz ao nosso respeito, porque nós somos literalmente templos que carregam a presença. Então, queridos, eu falei, meu Deus, houve ali uma investigação, perguntaram, bateram muito. Penso eu, não está escrito. Digo eu, não Senhor. Marcos, bateram na porta. Você conhece Zacarias e Isabel? Eu conheço. Então como é que era eles? Vai ali no mercado, você conhece Zacarias e Isabel? Você conhece, como é que era eles? Vai ali na igreja que eles congregaram, você conhece Zacarias e Isabel? Como é que era eles? E um relatório fantástico. Um relatório bom. Um relatório que realmente testificavam que eles eram pessoas que eram tementes a Deus. E uma coisa que eu também acho fantástica, maravilhosa, é que Zacarias e Isabel, eles caminhavam na mesma direção. Era um casal, irmãos, que tinham dificuldades? Eu acredito que sim, porque todo casal tem dificuldades. Eles tinham um grande problema porque era estéril. Eles tinham um grande problema porque vai dizer, nesse capítulo que nós lemos, que ela se sentia humilhada diante do povo. Então eles tinham grandes dificuldades, mas eles caminhavam juntos. Era um casal, Marcos, que tinha cumplicidade. Eles andavam na mesma direção, eles tinham o mesmo objetivo, eles caminhavam no mesmo propósito. Eles padeciam da mesma dor, eles padeciam da mesma necessidade, porque olha, presta bem atenção, naquela época, nós precisamos analisar a cultura, ela era estéril. Ele poderia dar uma carta de divórcio, porque ela não era frutífera, ela não gerava, mas ele entendeu, peraí, era que eu escolhi. Foi ela que eu quis. Então, é lindo porque o texto diz, olha, que ambos, eles caminhavam, eles tinham sintonia. Não era, irmãos, como muitas vezes nós queremos estampar nas redes sociais, o meu casamento é a sétima maravilha do mundo. Nós somos bonitos, ornamentados por fora, e nós queremos estampar isso, casal mega, tem o que top, e assim vai.
Mas isso nas redes, mas dentro, na intimidade, no secreto. No secreto, irmãos. Né? No dia a dia. Não sou nada contra, irmãos. Eu não tenho nada contra. Você pode publicar o que você quiser, afinal, as redes sociais são suas. É sua. Mas seja verdadeiro. Mas seja fiel. Mas seja leal. Não adianta, irmãos, você querer demonstrar um templo bonito, ornamentado, mas sem a presença, sem alicerce. Só para as pessoas verem que a gente está bem, mas na realidade a gente sabe que não está bem. Só para ver que a gente está curtindo, a gente está viajando, mas na verdade não é verdade, irmãos. Só Deus sabe. A gente posta, mas só Deus sabe. Se é uma verdade, glória a Deus, vai ser um blogueiro. Mas se não é, para com essa conduta mentirosa, facciosa. E eles eram um casal velho, um casal idoso, cheio de problema, mas eles caminhavam na mesma direção. Caminhavam no mesmo propósito. Como é bom isso, você poder caminhar no mesmo propósito. A sua esposa te entende, você entende a sua esposa, e vocês dão as mãos e caminham, porque como é ruim o contrário. Então é lindo quando a Bíblia vai dizer assim, que ambos eram os dois, não era Zacarias, era um cara e Isabel, não, era Isabel também estava no mesmo nível de Zacarias, no mesmo nível de entendimento, no mesmo nível de aceitação. Então naquela época de Herodes, Deus viu aquele casal e eu posso engendrar, eu posso dar a eles os meus projetos. Então a Bíblia vai falar vai dar destaque que ela era estéril, ou seja, ela queria gerar, ela queria ter filhos, porque a prosperidade dos judeus eram os filhos, era ter filhos. Para você ver o contexto do Ocidente, lá naquela época, o próspero era aquele que tinha muitos filhos. Judeu seria a terra mais próxima dos judeus. Mas eles tinham essa dificuldade a ser vencida. Mas eu e você precisamos entender, Fábio, mestre, que muitas vezes o Senhor começa a gerar em nós os seus projetos, e muitas vezes o Senhor nos dá sonhos assim. O que é esse Deus? Eu não estou entendendo nada desse sonho. Mas é o próprio Deus gerando em nós a sua vida. É o próprio Deus gerando em nós os seus desígnios, os seus objetivos. E às vezes Ele imprime em nós, Ele começa a nos dar pinceladas e vem literalmente através de sonhos. Como José. Não foi assim? Gênesis 37 não vai dizer que ele teve 2 sonhos. Ele não entendia, os pais não entendiam, os irmãos não compreendiam, mas Deus sabia o que era. Era. Então ele começou a sonhar, ele não entendia, ele falou, olha família, eu sonhei os feixes de trigo, olha, depois eu sonhei com as estrelas, a luz, o sol se curvando, ninguém entendia nada, mas era Deus gerando o projeto. Quantos estão gerando o projeto de Deus aí? Às vezes você nem sabe, às vezes você tem um sonho assim, olha, eu sonhei que eu fui lá para a Malásia, e não sei o que, talvez é Deus gerando os projetos dele dentro de você. Talvez seja Deus materializando o projeto dele
dentro de você. O que acontece, irmãos? O projeto de Deus queimava dentro de José. Mas ele não imaginava, irmãos, que para ele viver aquele projeto que não era dele, mas que Deus imprimiu nele, ele tinha, pastor Alessandro, que passar por tantas adversidades, por tantas aflições. Mas no meio da crise no Egito, Deus levantou José. No meio da crise, Deus sempre vai levantar homens e mulheres de revelação. Cadê os homens e mulheres de revelação? Então hoje, sempre em tempos de crise, Deus vai levantar homens e mulheres de revelação. De repente, o tempo de crise está na sua casa e Deus levantou quem, irmãos? O pastor irá orar para sua casa? Para expulsar todo o espírito de charupada? Não. Deus levantou você, homem ou mulher de Deus, para se posicionar em meio à crise. É você, irmão. É você, minha irmã. Somos nós que Deus levanta. Tudo aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já o fez. Agora está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Que sejamos Zacarias, que sejamos Isabel, homens que sonham os projetos de Deus. Amém? Pastora Josi, foram 400 anos de silêncio. Aquilo que os teólogos chamam de período interbíblico. 400 anos que Deus não se revelava, que Deus não falava. Evangelista Milton, que Deus não se manifestava. É engraçado isso. Mas João, ele orava porque queria ter filho. Deus não falava, Deus não se manifestava, mas ele cria. Mas ele acreditava. E esse é um grande ensinamento para nós. Nós não podemos nos ater a movimentos, ficar indo atrás de movimentos, esperar movimentação. Nós precisamos gerar em oração. Nós precisamos orar e orar e orar. Só negocia propósito quem não tem unção. Quem não tem unção, eu não estou falando assim, unção do óleo derramado sobre a sua cabeça. Eu estou falando a unção que simboliza a presença de Deus, a certeza que Deus se move, a certeza que Deus habita em nós. Quem não tem essa convicção, sabe, negocia propósito, negocia chamamento, negocia família, negocia ministério. Mas quem tem a unção não negocia. Quem tem a unção aqui? Então fala assim, eu não negocio. Então fala, eu não negocio. Por quê? Porque Zacarias continuava trabalhando. Zacarias, versículo 8, fala, ele ministrava como sacerdote. Ele continuava trabalhando. Zacarias, ele tinha um desejo de ter filho. Tinha uma esposa estéril, já eram velhos, mas isso não abalou o servir ao reino. Isso não o fez estacionar, paralisar ou retroceder, porque ele tinha unção. Quem tem unção avança em meio às adversidades. Então ele continua ali ministrando, ele continua ali trabalhando, continuou ali rompendo. Sabe por quê? Porque ele estava no outro nível. E Deus, pastora Cris, Deus sempre nos chama para nós subirmos de nível. Irmãos, sai da inércia. Sai da inércia. Tem gente que está um ano, já era para estar avançando um pouco mais. Mas tadinhos, né? Vamos dar uma brecha.
Mas tem gente que está 3 anos. Tadinho também. Mas tem gente que está 4 anos, 5, 6, 10. Tem gente que está 10 anos. Tem gente que chegou ontem e já está no outro nível. Ah, pastor, você não tem que comparar assim, irmão. Você que tem que tomar vergonha na cara e subir de nível. Você que tem que parar de se acomodar e entender que Deus tem muito mais para você a partir do momento que você se dispõe a subir de nível. E não vai ser eu, irmãos, que vai fazer você subir de nível. Você precisa querer. Abra aí também em Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. 4 anos. Vamos ver agora. Todos estão entendendo? Eu disse Apocalipse, capítulo número 4, né? Vamos lá. Depois desses acontecimentos, ou seja, João, ele teve uma revelação das 7 igrejas. Aí vai dizer, depois desses acontecimentos, estou no capítulo 4, versículo 1. Observei uma porta no céu. E a primeira voz que... Depois desse acontecimento, observei uma porta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, a voz como de trombeta falando comigo, chamou-me. Sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Versículo de número 2. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Então João, ele tem uma revelação, ele viu uma porta. É lindo isso, ele viu uma porta. Glórias, porta aberta. Só que depois ele ouve uma voz, e essa voz, pastora Josi Kettler, e essa voz o desafia, pastora, sobe aqui, muda de nível, porque tem revelações maiores para você, mas sobe aqui, muda de nível. Irmãos, as revelações maiores, elas são proporcionais àqueles que sobem a níveis maiores. João já havia tido revelações tremendas, mas fala para quem está desse lado, Deus sempre tem mais. Mas Deus da conselheira, sobe até aqui, muda, sai dessa plataforma rasa, e sobe de nível. Nós precisamos subir de nível, irmãos. Ei, nós precisamos subir de nível. Eu não sei como João subiu, mas o texto diz assim, olha, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e eu vi um trono. Então o que eu entendo? Jennifer, que quando eu desejo mudar de nível, eu sou tomado pelo Espírito. Quando eu desejo mudar de nível, eu preciso me aproximar do trono. Mas tem muita gente que quer mudar de nível. Eu quero tanto, mas eu só quero, não faço nada. Eu não saio do lugar. E João nos ensina que nós precisamos subir, nós precisamos mudar, nós precisamos subir de nível. Ei, queridos, para nós termos uma voz, nós precisamos ouvir a voz. Para nós prepararmos o caminho, nós precisamos saber o caminho. Para nós falarmos, nós precisamos ouvir aquele que fala. Nós estamos no tempo de Herodes. E Deus tem levantado os homens e mulheres que escutam a sua voz. Se você tivesse entendido, homens e mulheres que escutam a sua voz, mas se movimentam, irmãos. Sabe? Voltando ao texto de Lucas, capítulo 1. Vou correr aqui, porque o louvor foi quase 1h30. Lucas capítulo 1, versículo 11. Foi então que o anjo do Senhor apareceu
apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Olha, o anjo apareceu, mas ele estava fazendo o quê? Ele estava manifestando. Zacarias estava manifestando o reino. Está entendendo? Ele estava com uma dificuldade. Os planos dele eram estéreis, eles eram velhos, ele queria ter filho, mas ele continuou manifestando o reino. Assim o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar, ou seja, os céus se abrem. Entretanto, versículo 12, assim que Zacarias ouviu, ficou perplexo e com grande temor, o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Ei, queridos, se o anjo aparecesse para você agora e falasse assim: Bia, a sua súplica foi ouvida, sabe o que nós faríamos? Qual delas? São tantas. É ou não é? Mas qual delas, Senhor? Eu quero perguntar para você: se o anjo aparecesse para você agora, dizer: olha, a sua súplica foi ouvida, qual seria? Nós precisamos passar pelo filtro, ou seja, aquela que está alinhada ao propósito de Deus. Já vai descartar aí 70%, 80%, 90% da minha oração, da sua oração. Então ele apareceu e diz assim: olha, a sua oração foi ouvida, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: Deus continua respondendo oração. Eu não sei o que vai fazer. Deus, ele continua respondendo oração. Salmo 40 diz: olha, depositei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu irmão, agora você fazer algum barulho, está difícil. Deus, ele continua ouvindo as nossas orações. Pastoramos, Deus ouve a oração daquele que ora. Amém? Mas que oração também? Eu não tenho nem orado. Eu não tenho nem orado. Hein, André? Mas eu não tenho nem orado. Que oração, que irmãos? Deus, ele escuta a oração, mas para isso eu preciso orar. Eu preciso ser objetivo, eu preciso ser claro, principalmente a minha oração precisa estar alinhada ao propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Eu tenho feito uma oração, irmãos, minha vida é oração. Deus, prepara tudo para ti em casa logo. Prepara. Prepara, Deus, para tirar toda a preocupação da minha cabeça, Jesus. Prepara. Eu acho que tem propósito, né, Deus? Deus, ele escuta a oração, irmãos. Versículo 14 diz assim: olha, ele será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ou seja, o anjo, pastor José, se manifesta ali e dá o projeto completo para Zacarias. Ele detalha o projeto. O nome dele vai ser João. Não pode ser. Não pode. É João. Mas eu queria tanto. Não, é João. Irmão, nós precisamos aprender a ser fiéis ao projeto que Deus entrega nas nossas mãos. Ai, Deus, mas não dá para mudar. Não dá. Se o projeto de Deus é assim, deu assim, quem que manda? Quem que manda? É você ou é ele?
Então ele deu um projeto completo. Olha, você terá um filho para o João, ele será um motivo de grande felicidade, ele será nazireu, versículo 16, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão. Ou seja, tudo que Deus nos dá é para nós manifestarmos o reino. Amém, irmãos? Todo o projeto, todo o sonho que Deus nos dá tem um foco, tem um alvo, tem um objetivo, é manifestar o reino. Esse era o propósito. Versículo de número 18. Então Zacarias indagou ao anjo: como poderei certificar disso, pois já sou idoso e minha esposa é igualmente de idade avançada? Versículo 19. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus. Irmãos, entendem isso? Aquele que está permanentemente, pastor, aquele que está permanentemente na presença de Deus. Deus vai dizer: olha, vai lá, vai falar com ele. Vai lá, desce lá e vai falar para o irmão Joel. Desce lá e vai falar com o Milton. Mas é aquele que está permanentemente na presença de Deus. Mas tamanho é o projeto que ele fala: olha, você, vai lá. Vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele. Irmãos, isso é tremendo, isso é espetacular. Aquele que está permanentemente na presença de Deus e foi encarregado de vir para falar e transmitir-se essas boas notícias. Irmão, tem boa notícia chegando. Ai, Jesus. Por isso que eu não gosto de pregar aqui em cima, vai pregar aqui embaixo. Tem boas notícias chegando. Tem boas notícias chegando. Porém, olha o que diz: porém, eis que permanecerá em silêncio, pois não conseguirás falar até um dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditastes mas nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Diga assim: as palavras se cumprirão. Fala para quem está sentado: as palavras se cumprirão. Mas quanto maior o nível da revelação, é necessário maior nível de comprometimento, maior nível de fé e principalmente maior nível de restrição. Quando o anjo vem, é só glória. É glória que sobe, é glória que desce, é glória, é glória, é glória. Mas quando chega essa parte que, olha, você tem certeza do que você quer? Você vai precisar aumentar o seu nível de comprometimento. Você vai ter que aumentar o seu nível de fé e principalmente de restrição. João ficou aqui pelo menos, dentro da biologia normal, 9 meses sem falar. Eu li no livro do João Médico, inclusive recomendo esse livro, está no Amazon, fala, né? Amazon, e-book, Os Nazireus, tremendo esse livro, e ele fala assim: olha, quanto maior o nível de poder, maior será o nível de restrição. Nós queremos poder, mas nós não queremos ser restritos, nós queremos não ser restringidos em nada. Então, quanto maior o nível da revelação, maior será o nível de restrição que você vai impor para mim e para você. O templo, irmãos, que não é apenas uma maravilha do mundo, o templo que não é apenas bonito exteriormente, um templo que carrega a presença, é um templo que vive em restrição. Amém? Lembra que nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27? Que a verdadeira religião, aquela que é do pai, essa é aquela que não se deixa corromper pelas filosofias do mundo, ou seja, a verdadeira religião que agrada a Deus é
restrição, restritiva. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Alô? Alô? Meus filhos da casa sabem que eu sou mestre da restrição. Restrição. João, você está entrando num nível tremendo de revelação, mas você vai ter que pagar o preço da restrição. Agora, sabe o que é mais tremendo? Zacarias perdeu a voz para que João Batista fosse a voz que clama pelo deserto. Tudo que Deus nos pede tem um propósito. Posso ouvir bem? Diga assim: tudo que Deus nos pede tem um propósito. João 1,23 vai dizer assim, que João Batista vai dizer assim: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O pai teve que passar por uma restrição para que ele pudesse caminhar na unção. Deus está nos levantando como uma voz, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos urgentemente entender isso. Deus está nos levantando como uma voz que prepara o caminho, uma voz que prepara o caminho, irmãos, para a volta do nosso Senhor. Abra no versículo 57 de Lucas. Oh, glória. Diz assim, ó, versículo 57. Ao contemplar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Senhor havia contemplado, e muitos se alegraram com ela. No 8º dia levaram o menino para ser circuncidado e desejavam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou. Ora, ela afirmou, ela estava convicta do projeto de Deus. Não! O nome dele deverá ser João. Ponderado, mas ninguém há entre teus parentes que se chama assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino que nome que queria que ele desse. Ele pediu uma tabuinha e, para a surpresa de todos, escreveu: o nome dele é João. O nome dele é João. Foi esse projeto que Deus me deu. Foi essa plataforma que Deus me deu. Então eu preciso caminhar em cima do projeto de Deus. Eu preciso trilhar em cima daquilo que Deus me deu. Eu preciso caminhar em cima daquilo que Deus preparou para mim. Eu preciso trilhar pela direção que Ele me revelou, pelo projeto que Ele me deu. Irmãos, siga o projeto original. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Lucas 7, versículo 28 diz assim: Jesus diz assim: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Deus está nos habilitando, irmãos, para nós caminharmos na unção de João Batista. Vamos ficar de pé. Para que sejamos voz, para que sejamos homens e mulheres de
revelação, para que sejamos homens e mulheres que caminham de acordo com os desígnios do Senhor. Homens e mulheres que caminham de acordo com o plano original de Deus. Você que está nos assistindo aí, Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.